Tô lá. Boa noite, pessoal. Esperando só o Thiago entrar, aí a gente começa a nossa live. Olá, Thiago. Fala, Albert, Boa tudo noite. bem? Tudo bem? Tá conseguindo me ouvir bem? Tá ótimo. Não, legal. Obrigado aí pelo tempo, antes de mais nada. Enfim, acho que já dá para começar, né? A gente já está no horário ali. Depois isso vai ficar gravado, a gente vai divulgar nos nossos canais para clientes também. Vai ser bem legal. Você até visitou a Rentável uma vez, não sei se você lembra, antes da pandemia, para apresentar lá um projeto bem legal que vocês têm junto às gestoras, né? E até junto à própria XP. Mas enfim, vamos lá. Se você quiser se apresentar aí, falar um pouco sobre o Thiago antes, e depois a gente vai tocando aí com um bate-papo mesmo, para o pessoal entender um pouco, né, dessa questão de impacto social, né, ESG, no caso de esse tipo de investimentos onde tem um propósito, né? Então acho que a gente pode começar por aí. Tá bom, vamos lá, Albert. Obrigado pelo convite. Lógico que eu me lembro da apresentação lá É né? rentável, né? Foi em janeiro,
Foi em Acho janeiro? que foi, cara. Foi bem antes da pandemia, eu acho, cara. Pois é. E aí veio esse caos todo, enfim, que afetou o mercado inteiro, mas você viu aí recentemente com a normalização dos mercados, todo mundo recuperando, acabou sendo um processo que ajudou também a educar os investidores. Ninguém gosta, né, quando sacoleja dessa maneira, mas em alguma medida ajudou a educar bastante. Sobre o Thiago, eu sou CEO do VRB, é um projeto que combina investimento e impacto social. A gente funciona de uma maneira muito parecida com os grandes endowments, quer dizer, separa os dois temas, uma parte é o investimento, e aí você tem um comitê de alocação absolutamente fantástico, que faz a alocação também para as famílias mais para as famílias com maior patrimônio mais elevado do país. E, por outro lado, gera impacto social na vida das pessoas. A gente também tem um comitê Super Grey Hair, que também faz a alocação como se fosse um fundo de fundos filantrópico. Então, o VRB ele funciona fazendo a ponte entre o que há de melhor na parte de investimento e o que há de melhor na parte de impacto. Isso tudo a um custo super acessível para o investidor, um acesso absolutamente diferenciado a esses grandes alocadores de fortunas. É por isso que a gente conseguiu ganhar uma escala fantástica e através dos produtos do VRB, a gente vai poder entrar em maiores detalhes, os investidores eles conseguem não só cuidar do seu futuro, da sua família, mas também do entorno. Se a gente não se preocupar com o futuro do país, da educação no Brasil, e também não se preocupar em educar os nossos filhos, a gente dificilmente vai entregar um mundo melhor do que a gente recebeu. Com certeza. Eu sou CEO do VRB, eu sou fundador do projeto, junto com diversos outros atores, diversas outras pessoas que estão juntos com o projeto até hoje. E estou animado aí para a gente conversar um pouco melhor sobre esses assuntos. Legal, e não veio, e também, né? Imagino que deva ter tido um certo crescimento, porque o tema ESG ele vem ganhando força nos últimos meses, né? E parece que foi uma conjuntura que levou a isso de muito tempo, né? Muitos anos ali, não só no Brasil, mas imagino que o mundo ali sofrendo catástrofes naturais, dentro do Brasil várias questões, né? Amazônia e tudo mais, agora a pandemia e ao mesmo tempo parece que os jovens de hoje estão mais interessados não em ter um carro, mas numa qualidade de vida, trabalhar num lugar onde eles façam parte, realmente tenham um propósito ali, muito mais do que só se aposentar por trabalhar. Parece que veio bem na pinta assim, né? A VRB está há quanto tempo, né, nessa estrada aí? E no começo tinha todo esse buzz, a gente pode dizer isso, né, sobre esse tema? Essa pergunta é excelente, Albert. A gente começou, na verdade, em 2013, um projeto. Legal. Na verdade, era um fundo de renda variável. A gente se baseou no modelo de um fundo londrino chamado The Children Investment Fund. E ele trouxe como inovação incorporar na estrutura de custos uma reversão de taxa para a fundação The Children Investment Fund Foundation. Então, o investidor ele conseguia acessar o que tinha de melhor do ponto de vista de risco-retorno, quer dizer, ações globais, gerido por um gestor fantástico, um dos melhores fundos do mundo, e, ao mesmo tempo, ele sabia que ele estava impactando a vida de quem precisava, só que ele não pagava nada por isso. Então, era um modelo que fez muito sentido para a gente. A gente começou apoiando uma iniciativa específica no Haiti, e em 2016, depois já com bastante track record, com um histórico razoavelmente não antigo, assim, mas estamos falando aí de 3, 4 anos, né, de estrada com esse modelo, a gente resolveu criar um fundo de fundos
complementar a essa estratégia de renda variável. E aí a gente trouxe alguns dos principais gestores de fortunas para fazer a gestão desse veículo, VRB multimercado, também no mesmo conceito de reversão de taxas. E foi em agosto, na verdade em julho de 2016 que a gente criou, e foi quando a gente resolveu iniciar o VRB Impacto, que é o braço filantrópico, tanto desse fundo que a gente criou de renda variável, quanto o do VRB multimercado, né, e outros produtos que eventualmente a gente criasse. E na época, de fato, a indústria de fundos ESG no Brasil, ela era praticamente inexistente, né? E esse é um fenômeno, obviamente já tem muita gente trabalhando no setor há bastante tempo, né? Mas foi um fenômeno que ganhou escala agora na pandemia, né? E a gente vê alguns gestores, como a JGP, a Constellation, que conseguiram realmente incorporar na análise de investimento fatores ESG, né? Mas o Brasil ele chegou meio que tarde em relação ao resto do mundo. O resto do mundo já faz isso há muito tempo. Tem fundos aí que rodam desde 90, 2000, enfim, é muito... Lá fora, quando a gente começou esse projeto do VRB, em 2000 na verdade, um ano depois da gente começar esse projeto, a gente foi fazer um roadshow lá fora. Fomos apresentar para investidores esse produto de renda variável na França, na Alemanha, na Inglaterra, Suíça. E na França, na verdade, não rolou. Foi Suíça, Inglaterra e Alemanha. Mas todo mundo já sabia do que se tratava. A gente pensou que estava trazendo algo absolutamente inovador do Brasil. E a gente foi lá para aprender, né? Não foi lá para... Então, enfim, a gente vê com muito bons olhos esse movimento recente, né, de gestores independentes incorporarem suas estratégias, fatores ESG. A gente acredita que ESG, de fato, ele representa um diferencial competitivo, estratégico em relação aos seus pares na indústria, e a gente espera que esse movimento cresça muito nos próximos anos. E a gente está tendo uma transferência, né, de patrimônio, né, para os millennials, baby boomers para os millennials, e vai ganhar uma escala absolutamente fenomenal esse tema, porque os millennials são muito mais sensíveis. Estamos falando aí, ordem de grandeza, de dezenas de trilhões de dólares. Então, em tese, isso deveria também gerar uma pressão de compra absolutamente fantástica, reduzir o custo de capital para essas empresas que incorporam fatores ESG nas suas estratégias. Com certeza. A gente mesmo no escritório, a gente começou a perceber isso no ano passado, né? Quando alguns clientes começaram a perguntar se tinha algum investimento com propósito, né? E a gente, assim, eu particularmente, da primeira vez que eu vi, eu nem entendi tanto. Achei que era um propósito mais pessoal, financeiro, né? A primeira coisa que você liga, assim, foi antes desse oba-oba todo aí, né? Em torno disso, que é ótimo. E depois disso começou, né? Essa onda toda, e a gente acha que é uma coisa realmente boa, né? Tinha que acontecer em algum momento, né? E na verdade, na minha época lá, quando eu estagiava em 2006, ainda na verdade a gente chamava de sustentabilidade nas empresas, né? Só que, e hoje também, né? Quando começou alguns meses atrás, veio muito aquela coisa do pessoal falar do greenwashing, né? Do se pintar de verde ali só para ter algum benefício fiscal ou para falar que era para que os clientes não tivessem aquele olhar, ele, né? Ele está fazendo alguma coisa, né? Mas isso é algo que acho que tende a mudar, né? Não sei como que é ali fora, mas a gente ouve muito falar disso, né? Que já tem muita gente que faz o ESG mesmo, só que ainda tem muito greenwashing, né? E como que a gente consegue, de alguma forma, enxergar, não sei se essa questão é muito assim, mas enxergar alguns indicadores de quando a empresa está fazendo realmente o ESG, assim, você sabe de alguma coisa? Será que é até conveniente essa pergunta? Eu acho que a melhor forma de você
poder tomar cuidado em relação a isso é você alocando em bons gestores que realmente fazem esse trabalho, que integram esse trabalho de avaliação dentro das suas respectivas estratégias nas empresas que investem. Assim, a gente teve um bate-papo com a Constellation, né, o comitê do VRB, que foi um bate-papo fantástico, e realmente a Constellation é um benchmark aqui no Brasil, a gente super admira, a gente inclusive tem a Constellation no portfólio de previdência do VRB Prev. Deu uma olhada. E eu acho que é um processo, o ESG é processo, então isso vai, sem dúvida nenhuma, assim, a gente precisa começar de algum ponto, né? E a gente está vendo várias instituições sólidas e a gente precisa dessas instituições para ter um ponto de partida bacana, que a gente possa confiar. E lá fora, isso já acontece há muito tempo, tem muitos gestores de muita qualidade, né? Todos os private banks lá fora têm algum tipo de oferta de fundos com viés de impacto. Então, a gente vê com bons olhos. E aí, já estando até usando esse gancho, Albert, o que é o VRB? Assim, quando a gente criou em 2016, meados de 2016, o VRB Multimercado, o que a gente pensou? Cara, existem estruturas, né, os grandes endowments lá fora, que fazem a alocação de um patrimônio super elevado, e que fazem essa alocação de maneira profissional de grandes instituições, e os family offices, eles em alguma medida, eles replicam essa inteligência, entre aspas, como se fossem endowments, né? Traçam metas atuariais de longo prazo, implementam da mesma forma para as suas famílias, que são clientes. Aí a gente pensou, cara, por que a gente não faz um produto, né, que siga mais ou menos esse racional? Quer dizer, a gente consiga separar um comitê de investimento, né, para fazer o asset allocation do cliente, como se fosse um endowment, aí olhando não só para essa geração, mas para futuras gerações, mas também a gente monta um comitê social, né, e, na verdade, quem paga pelo impacto não é o investidor. Quem paga é esse comitê que a gente montou para fazer a alocação do produto. Então, o VRB Multimercado, se pudesse resumir, né, em termos de proposta de valor, ele reúne grandes gestores de fortunas, tá, e replicam a sua inteligência de alocação dentro do veículo. Em função do aspecto social e da qualidade dos parceiros, a gente consegue acessar alguns dos principais gestores da indústria e o grosso está fechado para captação. Então, tem esse argumento também, né, de poder acessar gestores que não estão disponíveis ao mercado. E a taxa de administração, depois de custos, é direcionada para projetos voltados para a educação no Brasil. Então, quer dizer, o investidor, além de ter um Dream Team jogando a seu favor, né, e realizando a alocação como eles fazem para famílias com patrimônio de 10 milhões, 300 milhões, 10 bilhões de reais, você consegue acessar isso via o VRB Multi ou VRB Prev com 10 mil e 5 mil reais. Você ainda sabe que, em função desse seu investimento, você está impactando a vida de milhares de pessoas, né? Você combina o melhor dos dois mundos através de um único veículo. Quer dizer, quanto maior o investimento no VRB Prev e no VRB Multi, maior é o fluxo para o social e, portanto, maior o impacto social. Você gera um fluxo recorrente para as instituições, você transforma a vida das pessoas. Isso, por sua vez, faz com que a gente consiga negociar melhores deals de custos, de capacidade, quer dizer, acesso a esses gestores que não estão abertos para captação. E isso, em tese, deveria, pelo menos conceitualmente, melhorar o produto, né, e competir igual para igual ou melhor do que seus pares. E isso atrai um fluxo maior de recursos para o fundo, gerando um círculo virtuoso, né, que quanto maior o investimento no VRB Prev, maior o impacto, ou no VRB Multi, quanto maior o impacto, melhor a nossa capacidade de negociar deals de capaz de custo.
Isso é um círculo virtuoso e que um alavanca o outro e a gente consegue transformar não só a sua vida olhando para frente, né? A gente consegue perpetuar os seus sonhos, mas também consegue transformar a vida de milhares de pessoas. Legal, isso daí realmente quando a pessoa busca alguma coisa, se você puder juntar os dois, é o melhor dos mundos, né? Muitas vezes a pessoa pensa que por ser investimento, é simplesmente algo consumista, capitalista, que o único objetivo é esse, né? Mas acho que é importante você também explicar os projetos, né, do VRB, para ver que tipo de impacto as pessoas que eventualmente tenham interesse estarão ajudando, né? Que tipo de força eles conseguem colaborar ao fazer essa opção. Essa pergunta é excelente. Basicamente, como é que a gente funciona, né? A gente recebe esses recursos decorrentes das taxas de administração e aí a gente tem um comitê social que nos auxilia com a estratégia de impacto. Tá? Então, o VRB Impacto ele recebe esses recursos e a gente tem uma equipe de projetos que faz a curadoria de iniciativas baseado no mandato que foi definido por esse comitê. E eles vão atrás dessas iniciativas. Hoje a gente apoia uma iniciativa no Rio de Janeiro, a gente apoia 2 iniciativas em São Paulo, a gente apoia uma iniciativa que impacta em Pernambuco e também em Goiás. Tá? Então, hoje, e também esse ano, a gente acabou contribuindo com cestas básicas na Covid. A gente ajudou a criar um projeto aqui no Rio chamado SOS Favela, e em São Paulo a gente ajudou uma instituição específica e a gente encerrou recentemente um projeto de segurança também, que era um projeto fantástico, mas o comitê estabeleceu que a gente deveria focar em educação. Então, entrando agora projeto por projeto, e de novo, né, quando o investidor ele aloca no fundo e ele está gerando impacto nessas diversas instituições, ele está diversificando também a sua estratégia filantrópica sem pagar nada por isso. A gente gosta de brincar que revoluciona a forma como você faz filantropia, né? Você diversificando a sua carteira filantrópica, olha aqui, que bacana. E aí no Rio de Janeiro, esse projeto que combina educação, esporte e empreendedorismo, ele está presente em 5 locais: Resende, Parque Ipanema, Cidade de Deus, Cantagalo Parque Ipanema, Cidade de Deus, Vila Aliança, em Bangu e Resende. Então estamos falando fora Resende, assim, de situações extremas, né? E são favelas profundas. E aí a criança chega da escola, ela vai direto para o polo, tem aulas de português, matemática, meditação, habilidade para a vida, e depois vai treinar futebol. E aí os melhores disputam campeonatos formais de futebol e aí você tem também a parte profissional e eles disputam a Série C do Campeonato Carioca. Então, esse projeto no Rio de Janeiro é feito em conjunto com a Academia Pérolas Negras, Junior Achievement e a Aliança... perdão, veio uma mensagem aqui. Alicerce Educação. Então, são essas 3 instituições no Rio de Janeiro. Em São Paulo, o Instituto Proa e a Generation, que aí é a colocação no mercado de trabalho. E aí eles capacitam jovens que, por sua vez, depois de serem capacitados, essas instituições fazem placement em grandes non-profits e instituições também do setor privado sólidos. E em Goiás e Pernambuco, através do Instituto BEI, tem a iniciativa de educação financeira. O Instituto BEI capacita os professores da rede pública de educação, que, por sua vez, capacita os alunos. Durante a pandemia, a gente ajudou a estruturar esse projeto voltado para direcionar cestas básicas para pessoas em situações vulneráveis em comunidades. Foram mais de 400 comunidades, mais de 130 mil pessoas no Rio de Janeiro. A gente ajudou uma favela específica em São Paulo, através da Ação da Cidadania.
Então, ao todo, esse ano, cerca de 150 mil pessoas serão impactadas em alguma medida pelos nossos projetos, os projetos que a gente apoia. Lembrando que a gente aloca uma parcela, né? A gente, como são instituições muito sólidas, são orçamentos muito grandes. A gente entra com uma parcela desse orçamento total, então a gente não está impactando sozinho, mas a gente está contribuindo para impactar e a gente espera que esses projetos eles continuem transformando a vida de muitas pessoas ao longo do tempo, né? E aí agora a gente está criando, a gente tem, enfim, a gente digitalizou todo o processo de monitoramento dessas iniciativas. A gente faz isso tudo via Salesforce, os parceiros eles mandam via HTML, então a gente consegue ver tudo, assim, a plataforma é fantástica, é uma plataforma proprietária. E a gente está criando um quadrante agora, não só a gente gosta de olhar para o custo por beneficiário, né, e a extensão do impacto dessas instituições, mas também da profundidade. Na cesta básica, você tem uma extensão muito grande, mas uma profundidade muito rasa. Né, e educação, esporte, você tem uma profundidade maior, com uma extensão menor. Então, a gente vai criar um gráfico de dispersão e a gente está vinculando essa plataforma ao nosso site para que o cliente ele possa enxergar e se encantar, assim como a gente se encanta ao viver esses projetos na ponta. Legal, bacana. E deixa eu perguntar, vocês projetos, você falou de parceria, né? O Academia Pérolas Negras eu lembro quando você falou, projeto super bacana ali, com porta de entrada para o futebol e atrair com educação junto. Mas, assim, vocês fazem uma curadoria de quais projetos entram? Tem alguns indicadores que vocês seguem para realmente ter o impacto real, visível, né? Porque a gente sabe que no Brasil, às vezes, tem muita aquela questão, no mesmo caminho do greenwashing, às vezes você tem muitas ONGs que às vezes não abrem para simplesmente pela questão social, né? Abrem por outros motivos ali. Vocês acompanham isso, né? Tem uma curadoria, imagino, enfim. Uhum. Sim, essa pergunta é excelente também. Aqui atrás, eu estou mostrando aqui a foto do goleiro Legal. Pérolas Negras. Bacana. Aqui do escritório. A gente tem várias fotos também na sala de reunião. Um dia que você puder vir aqui, você vai poder ver, é bem bacana. E sim, sem dúvida. Isso é um grande desafio, porque a gente tem uma disciplina gigantesca em relação à curadoria, a monitoramento, né? Basicamente, o que a gente busca nas instituições parceiras é a solidez institucional e excelência operacional. E o que a gente mede na parte de inclusão produtiva é a evolução da renda, empregabilidade, frequência e evasão, porque são projetos de educação profissionalizante. E na parte de educação é a proficiência em português, matemática, frequência e evasão. E a gente, dentro dessa plataforma, eu posso até abrir ali para vocês, a gente olha, a gente tem uma parte de receita que está vinculada a toda a nossa, ao nosso software de gerenciamento financeiro. A gente tem uma parte de destinação orçamentária, como é que a gente utilizou esses recursos, e a gente tem uma parte de projetos, né? Para cada um dos projetos, a gente olha os milestones, os KPIs, a gente olha o cronograma, a evolução dos projetos e o orçamento, o orçado versus o realizado, e a gente vai mês a mês acompanhando em conjunto. E assim, essa é a forma como a gente olha, e a gente sabe que para atuar no mercado financeiro a gente precisa ser super disciplinado, exatamente pelos motivos que você mencionou, né? E a gente tem um desafio em relação às instituições que a gente apoia, de conseguir alinhar com elas. Cada um tem a sua maneira de avaliar e monitorar os seus projetos, né? E a gente alinhar a nossa maneira com a maneira dessas instituições. Então, isso é um desafio, tá? E os pontos importantes é que a gente apoia instituições sólidas, né? E isso deixa a gente muito confortável. Mas é um processo eterno, assim. Quando você, em qualquer empresa, em qualquer instituição, quando você vai chegar no dia a dia, on the floor, você vai ter questões e vai ter problemas.
né? E você não pode simplesmente apontar o dedo e mandar resolver, faça assim, assado, quando a gente está falando de situações extremas. Né? Estamos falando de favela com um entorno cheio de bala perdida. Né? Então a gente senta com os parceiros, a gente faz uma avaliação, a gente chama de Policy Deployment, a gente faz uma avaliação mensal dos KPIs. A gente começou mais intensamente isso depois que acabou essa plataforma. A gente está conseguindo trabalhar melhor dessa maneira com os parceiros. A gente vai sentar agora, por exemplo, amanhã, vamos discutir iniciativa a iniciativa, como é que evoluíram os KPIs. Né? E aí a gente volta para os parceiros e juntos, né, de uma maneira construtiva, a gente tenta direcionar o projeto no norte correto. Né? Então, isso é um trabalho eterno, infinito. A gente tem uma equipe enxuta e super sênior, né, que gosta de ir na favela e ver de fato o que está acontecendo. E a gente vem com uma postura construtiva para contribuir para que o projeto ele seja bem sucedido. Com certeza. Tem que ter coragem em todos os sentidos aí, né? Entrar ali num mundo totalmente diferente, ousar também com um projeto ali visando impacto social. Vou até fazer um parênteses aqui, a Cíntia, que trabalha com a gente, mencionou que adorou ver a parte de meditação. Eu não tinha percebido, mas vocês têm alguma coisa nesse aspecto mesmo, de meditação e tal? Sim, isso é fantástico. Esse projeto no Rio de Janeiro, né, o Pérolas Negras, a gente gosta de dizer que são fábricas de sonhos, né? Porque você consegue agregar numa mesma iniciativa em situações extremas, proficiência em português e matemática, então é reforço escolar, né? E aí a gente tem a equipe do Alicerce Educação, que foca nisso. E aí tem também a questão da meditação para essas crianças, porque agora na pandemia, sobretudo, né, para você ter o homeschooling, por exemplo, né, as crianças elas passam o dia inteiro em casa, para botar para dormir é um desafio, né, para acordar, putz, vai ficar o dia inteiro em casa, o tédio. E imagina em situações extremas que você tem assim as adversidades mais intensas possíveis, né? Seja de desestrutura, não tem estrutura familiar, seja em relação à capacidade, né, de conseguir até levar a criança, deixar a criança no colo, os pais estão trabalhando, né? Então, e briga em casa, tiroteio, incursão policial, enfim, situações extremas. Imagina para essa criança como é que é ter o equilíbrio para ter aula de português, matemática, empreendedorismo, etc. Não é trivial. Então, você tem que, quando elas entram na sala, elas têm essa aula de meditação para poderem entrar em contato consigo mesmo, tentar desligar, né, e tentar focar no que importa, que são essas ações. Né? E tem o benefício do esporte também, né? A disciplina, o respeito à hierarquia, performance, competição, trabalhar em equipe, enfim. É um projeto assim, a gente está aqui do lado, tá? O meu escritório ele fica aqui no Cantagalo, perto do Cantagalo, fica aqui na Ipanema, Rio de Janeiro. E esse projeto, um deles fica aqui no Cantagalo, então é só descer aqui. Já chega no projeto. Oi? Se eu descer, já está no projeto já. Você sobe o elevador, está no projeto no Espaço Criança de Esperança, é um dos polos, né? Então, no dia que vocês estiverem aqui no Rio de Janeiro, eu faço esse convite. Com certeza, a gente procura, a gente dá uma olhada, que eu gosto de ver, às vezes, assim, conhecer, né, os extremos realmente, né? Acho que é importante a gente ter isso dentro da gente, porque em algum momento, né, o que a gente sabe é que a gente vai para uma outra, né? Em algum momento a gente passa. Tem que deixar alguma coisa boa, né, aqui para quem fica, né? Então acho que isso é bem legal. E o aspecto pedagógico, Albert, quer dizer, você, por exemplo, a minha enteadinha, ela tem 6 anos, né? E aí ela pergunta, o que você faz? Aí eu explico, é um fundo que aloca gestores, mas o custo dele, ao invés de estar indo para remunerar um banco, está sendo utilizado para remunerar um banco, uma estrutura já gigante, está sendo utilizado para transformar a vida das pessoas, né? E aí ela fala, então quer dizer que a gente ajuda a criancinha? Eu falei, é
Em outras palavras, a gente ajuda crianças. Precisa da gente. E ela falou, então eu vou doar meus brinquedos para as criancinhas do fundo. Então, assim, você percebe que desde cedo a criança ela já está aprendendo, né, que ela não tem que se importar somente com o retorno do seu portfólio. É óbvio que ela tem que se importar. E não sejamos hipócritas, né? As pessoas pensam primeiro nas suas famílias e depois nas famílias dos outros, né? Mas, poxa, se a gente consegue educar os nossos filhos desde pequeno, né, de que tem que se preocupar com o seu portfólio, com o seu futuro, mas também com quem mora ao lado, né? E aqui no Rio de Janeiro a gente convive com essa dinâmica, em São Paulo é um pouco mais distante, mas também super presente, né, da gente se preocupar com o nosso entorno e com os nossos filhos entenderem que isso é muito importante, não só o dinheiro. Até porque, como você falou, é um ciclo, né? Aquilo que você faz de alguma forma vai retornar e vai fazer uma sociedade melhor até para ela, né? Então é tudo isso que é, na verdade, sustentabilidade. Bom, agora que você explicou todo o coração do negócio aí, que é a parte, acho que mais interessante, né? Que são os projetos, como que as pessoas podem impactar, dá agora para falar dos fundos, né? Um pouco mais, que também é uma parte bem legal. Como que você conseguiu... como que foi a recepção inicial ali de apresentar para os gestores, eu vi a carteira, eles são gestores super renomados do mercado, né? Que estão há bastante tempo. Como que você conseguiu prospectar? Como que foi ali? Eles abraçaram a ideia? Tiveram desafios? Essa pergunta é excelente, não foi nada trivial. Você imagina, assim, é um produto que não existe paralelo, não só aqui como lá fora. É um produto gerido pelos principais family office do Brasil. Para ser cliente dessas casas, você precisa ter entre 10 milhões e 300 milhões de reais. Mas você consegue acessar via o VRB, gastando 10 mil, investindo 10 mil no multimercado. E a previdência é 5, né? Se eu não me engano. E é para investidor em geral também, né? Isso. Então você tem um acesso muito, realmente, né? Você consegue ali com um ticket mais interessante ter atratividade, né? Assim, para quem antes não conseguiria e não consegue entrar, né, individualmente, porque também, né, você tem os mínimos dos fundos que são maiores, você tem bastante atratividade. Mas, desculpa, interrompi, pode voltar a falar do desafio que foi aí cativar o pessoal das gestoras. Total, assim, são três principais selling points que a gente vai dizer, e aí a gente separou em 3 diferentes etapas, né? A primeira foi convencer esses family offices a gerir um fundo com um ticket de 10 mil reais. A gente começou oferecendo exclusivamente esse produto para os clientes desses family offices, aí estamos falando de clientes muito grandes, né? O ticket médio, a última vez que a gente contou, era assim, na casa dos milhões de reais lá atrás. E aí, depois que a gente fez o convite para a XP participar e distribuir, esse ticket médio caiu para 200 mil reais. Então, e mais de 1.100 investidores logo no primeiro ano que a gente começou a distribuir. Então, foi um desafio grande, assim, a gente convencer esses family offices a trabalharem juntos, porque são casas que ficam competindo, em alguma medida, entre si pelas famílias de patrimônio super elevado. E é uma competição ferrenha, acredite em mim. E eles toparam participar desse comitê de investimento juntos em torno de uma agenda de transformação social. Então, a gente ficou um ano em idas e vindas, enchendo o saco do pessoal, mandando mensagem todos os dias, diversas vezes quase não aconteceu. Tá? E no final a gente conseguiu botar de pé, em julho de 2016, nunca me esqueço. Um mês antes, quase que não saiu. Teve um profissional que saiu de uma casa, falou que se a outra não entrasse, a outra não iria entrar. No final das contas, enfim. Deu tudo certo. Deu certo. E aí, na sequência, esse comitê montou um portfólio. Bem, como é que a gente faz para as nossas famílias? A gente diversifica o portfólio através de diversas estratégias. Então, vamos fazer isso também no FOF VRB. E aí eles montaram uma carteira
E aí eu fui bater na porta dos gestores para convidar esses gestores para fazerem parte do projeto e abrirem espaço nas suas estratégias. Então, fazem parte da carteira o Capital Zeta, que não está disponível, o Business TH, que a gente investe desde lá no início, o Atmos, assim, quase impossível de acessar. Sim. O Geno Capital, que ficou aberto há pouco tempo e abriu. Então, são vários. Que era o pessoal do Itaú Red Plus. Então, vários gestores estão fechados, eles topam abrir um espaço porque eles querem fazer parte também dessa iniciativa, né? Com tantos alocadores fantásticos e com essa proposta de valor, eles querem fazer parte. E aí essa foi a segunda etapa, né? E a terceira foi convidar a XP para distribuir amplamente o produto, né? Não faz sentido ele ser restrito para famílias de patrimônio super elevado, né? Isso é bom para o Brasil, em diversos aspectos, em diversas dimensões. Então a gente fez esse trabalho também e a XP topou, tem sido um parceiro incrível desde o início. Tanto que no final de 2018 a gente criou o VRB Previdência e a gente convidou a XP para ser a gestora formal do produto, né? O VRB Multi a Terra é a gestora, no VRB Prev a XP é a gestora, e tem sido uma experiência fantástica. Os dois fundos hoje eles estão com 345 milhões, tem um outro fundo de renda variável que está com 100 milhões, mas esses family offices eles têm mais de 100 bilhões sob a responsabilidade deles, mais de 100 anos de experiência acumulada de mercado, e é um Dream Team jogando a favor da Previdência e do portfólio dos investidores. Sim, eu dei uma olhada ali, são portfólios mais para perfis um pouco mais moderados, arrojados também, né? Eu vi ali que 60% da carteira são multimercados, de uma volatilidade um pouco maior, né? Ou seja, que variam de preços assim um pouco mais forte, e tem cerca de 30% ali está em ações mesmo, né? Com uma volatilidade ainda maior, ainda variável, e sempre tem alguma coisa de caixa, uns 10% ali. Esse é o perfil mesmo? Para que tipo de investidor os produtos, né, da VRB? Então, esses produtos, Albert, eles são para todo tipo de investidor. Sendo super com você. Por exemplo, o investidor mais arrojado, você pode ter um mix aí de 70% fundos VRB, 30% renda fixa. Para um investidor mais moderado, você pode ter 50% de fundos VRB, 50% de renda fixa. Para o conservador, 20 a 30% de fundos VRB e o resto em renda fixa. Óbvio, você vai incluir fundos imobiliários, internacionais, enfim, montar uma carteira completa para o cliente. Mas o FOF VRB, ele por si só, ele tem um perfil arrojado. Então, estamos olhando aí, quer dizer, para você atingir os seus objetivos financeiros de longo prazo, você precisa tomar um pouco mais de risco, mas olhando sobre uma visão mais global de patrimônio, uma alocação mais macro, você pode fazer um mix, né? Você pode concentrar todo o seu portfólio, a parte de risco no VRB, que você vai diversificar a sua carteira, e aí você pode calibrar de acordo com o seu perfil de risco, conforme eu mencionei, utilizar os FOFs VRB para isso. Com certeza, até pela atratividade de entrada ali, né? Ela é super acessível. E deixa eu perguntar também, os family offices ali, o perfil deles tende a ser mais moderado mesmo, arrojado assim? Porque no Brasil a gente tem essa coisa do rentismo ainda que está muito presente, né? Daquela coisa de taxa de juro alta, não querer tomar muito risco de oscilar, né? De variação. Então a pessoa às vezes ouve renda fixa, um portfólio de renda fixa e acha que não oscila nada, né? Está muito acostumado com aqueles produtos, né? Que realmente não tinham essa oscilação. Como que é essa questão? Essa pergunta faz muito sentido, é muito boa, porque esses family offices, eles cuidam de famílias que, enfim, têm
estamos falando de mais de 100 bi. Estamos falando de dinheiro infinito. Né? Então, eles cuidam dos clientes que não somente olhando para essa geração. Né? Os clientes estão ali na segunda, na terceira, na quarta geração com esses family offices. Então, esses clientes eles não ficam acompanhando o dia a dia da Quatro. Né? Eles olham, deixam ali o patrimônio e o patrimônio fica ali por 5, 10, 15, 20 e até passam para futuras gerações e não mexem. Então, naturalmente, o risco ele pode ser mais elevado. Né? Esse tipo de investidor ele aguenta mais desafio. Então, o risco ele tende a ser mais arrojado, olhando sobre a perspectiva global do portfólio. Mas, evidentemente, você tem clientes que têm menos apetite para risco e eles vão adaptando. Né? Mas, para esse cliente, olhando aí para diversas gerações, de fato, esses estão mais acostumados com volatilidade do que aquele cliente de curto prazo que, enfim, em geral, costuma entrar e sair nos momentos errados. Com certeza. Tem um longo caminho ainda, mas como você falou, né, tem que partir de algum ponto, né? Como em qualquer investimento, o longo prazo também é capaz de mudar gerações, né? Acho que a gente aí viveu várias mudanças, né? Eu lembro quando não tinha internet, aí de repente tinha internet. Eu lembro quando eu era pequeno que tatuagem, piercing era coisa de maloqueiro, né? Aí hoje já não tanto. E essas novas mudanças estão chegando, né? A pessoa hoje não quer um carro mais, né? Com 18 anos. Tá vendo outro tipo, então esse tipo de coisa, na verdade, são ciclos, né? Vai mudando a geração, vai mudando e a gente tem que acompanhar de alguma forma, né? E por que não, né? Causando um impacto positivo na sociedade como um todo, sabendo que isso vai ter um retorno, né? Total. Mas, bom, alguém tem uma pergunta, pessoal? Alguém quer fazer perguntas aí? Se o Thiago também quiser fazer algumas considerações, a gente está se aproximando do final já. Então, o Albert, assim, eu sou suspeito para dizer, mas eu acho que os FOFs VRB eles são assim, oportunidades únicas para as pessoas que têm dificuldade de olhar, por exemplo, uma plataforma com 600 fundos, né, são muitas opções. E assim, o business de asset management assim, não é trivial, porque tem muito canto da sereia por aí. Né? E às vezes, esses gestores, aqueles que estão com 12 meses performando super bem, eles estão operando no mesmo mercado. Né? E aí, quando o cliente entra, olhando os últimos 12 meses, aí ele, nos próximos 12 meses, performance não foi lá essas coisas. Esse fundo é ruim. E aí sai. Aí tá sempre buscando os últimos 12 meses e acha que é cavalo de corrida. Né? A avaliação que tem que ser feita é daqui para frente. Quais são as classes de ativos que vão performar? Aí você ter um Dream Team jogando a favor do seu portfólio, selecionando esses gestores, quer dizer, toda a análise qualitativa e quantitativa já foi realizada dentro dos family offices, você ter esse timaço trabalhando para você, eu acho que é uma oportunidade única. Assim, eu sou suspeito para dizer, mas no meu entender, né, você somando os 3 elementos, acesso a essas grandes instituições, a esses gestores fechados, o aspecto social, assim, para mim, os FOFs VRB são os melhores produtos disponíveis no mercado. Eu sou suspeito para dizer. Eu vi que as equipes ali realmente, né, quando a gente tenta educar o investidor, sempre que tem um investimento um pouco mais moderado, a gente tenta falar que o prazo tem que ser mais longo mesmo, né? E quando se fala longo prazo, a pessoa vem falando, é um ano, então a gente fala, não, é mais para 3, 4, 5 para cima, né? Porque senão você fica ali, às vezes aquela estratégia naquele ano não foi acertada, aí o cara sai daquele fundo na baixa, aí entra no que performou melhor os 12 meses, aí inverte, né? Aí fica sempre correndo ali atrás do rabo, né? Então, justamente a diversificação, né, selecionar muito bem os gestores, né, a equipe que está por trás ali, e o longo prazo, né, porque você mencionou dos family office que passam gerações, né,
para a maioria dos brasileiros, eles não tem nem como pensar na quarta, né? Estão pensando só na dela porque a situação não está fácil, né? Mas também a longo prazo é o que a gente tenta educar, né? O juro composto com uma disciplina ali e com diversificação, você não vai ver, às vezes, daqui a 3, 4, 5 anos, mas depois de 20 anos fazendo isso, né? Fazendo assim, não olhando só a rentabilidade pura, mas como se fosse investindo em empresas mesmo qualificadas, o resultado pode ser muito interessante, né? Tende a ser, pelo menos, né? Super. E diversificação, né? Diversificação. Quando você está num ano de, assim, é aquele trade-off entre você botar todos os ovos numa cesta ou você, enfim, conseguir diversificar esses ovos em diversas cestas, e aí a oportunidade ela é dinâmica, né? E aí você vai capturando valor não só em renda variável. Quando caiu renda variável, o pessoal tomou um susto, né? Você cair de 10 para 5, para depois subir para 10, você caiu 50, mas para voltar para 10 você tem que subir 100. Exatamente. Você pode subir 1000%, mas basta cair 100. Né? Então, mas ao mesmo tempo você não pode abrir mão de renda variável. Se você quer, no longo prazo, performar, né? Você tem uma boa performance de portfólio, você precisa ter renda variável na tua carteira. Né? E aí, por isso que a diversificação ela funciona para isso. Ela vai capturando valor, ela limita a queda em momentos de estresse, né? Você consegue reduzir o risco do seu portfólio sem afetar o retorno esperado, né? A melhor forma de você reduzir risco é você diversificando seu portfólio. Por isso que os FOFs eles são excelentes oportunidades para qualquer tipo de investidor. Com certeza. Bom, estamos nos encaminhando para o final aí. Obrigado mesmo, viu, Thiago, mais uma vez pelo tempo, por toda a parceria ali com o nosso escritório. Você quer deixar os seus contatos, o seu site também, dar algum aviso final para os investidores, ou qualquer informação ali que você julgue relevante, antes da gente terminar? Claro, eu que agradeço a parceria da Rentável, Albert, o apoio que vocês sempre deram para o projeto. A gente, se o investidor quiser saber mais, é só acessar www.vrb.org.br. Lá você consegue visualizar praticamente tudo em relação ao projeto. E só seguir também nossas redes sociais se quiser entender melhor sobre capitalismo consciente, investimento, impacto. E acessar lá @VRB Impacto, que você vai poder ter uma visão. Legal. Perfeito, a gente vai deixar gravado essa live aqui, a gente vai baixar depois nos nossos canais também, divulgar para as listas ali dos clientes, né, que a gente tem no escritório. E, bom, acho que é isso. Obrigadão aí, boa noite, conseguimos terminar num tempo bom aqui até. Às vezes do nada apaga, né, a gente se perde, às vezes sai, né, porque é 1 hora só. Mas enfim, obrigado, viu, Thiago? Abraço aí, muito sucesso aí para a VRB e mantemos aí o contato. Maravilha. Eu que agradeço. Para vocês também. Abraço, então. Até. Tchau, pessoal. Boa noite. Muito obrigado, viu?